A gente agora vai corrigir exercícios de relações métricas no círculo, né? Eu deixei para vocês esses exercícios aqui e a gente começa corrigindo. Então, vamos lá. Vamos lembrar das relações antes de começar a fazer? Vou colocar aqui no canto. A primeira relação do cateto. B ao quadrado é igual a AM. Onde A é a hipotenusa, M é a sombra, B é o cateto. Segunda relação, C ao quadrado igual a AM. Terceira relação, relação da altura, H ao quadrado é igual a M vezes N. Quarta relação, relação dos catetos, BC igual a AH. E quinta relação, teorema de Pitágoras, como é que fica? Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Essas são as relações em um triângulo retângulo. E parece que é isso que nós vamos ter aqui nessas quatro figuras. Vamos lá. O primeiro. Eu tenho um cateto, tenho a sombra desse cateto, a projeção desse cateto, e tenho aqui a outra projeção de um outro cateto. Então, qual deles eu devo usar aqui, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? Pode ser a primeira, né? Que fala que cateto ao quadrado é igual a toda a hipotenusa, que vai ser 4 mais 5, multiplicado pela sombra do cateto, que é 4. A projeção do cateto aqui sobre a hipotenusa, que é 4. Então, x ao quadrado é igual a 9 vezes 4. X ao quadrado é igual a 36. X é a raiz de 36. Só quero o resultado positivo, então x é 6. Então, primeira medida, x mede 6. Ok? O segundo, praticamente, nós temos a mesma relação aqui para ser usada. Vou começar com cateto ao quadrado, x ao quadrado, é igual a toda a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Só que, preste atenção aqui como é que você vai ver toda a hipotenusa aqui. Porque se o raio mede 4, né, o outro pedaço aqui, que também é raio, tem que medir 4. Então, 4 mais 4, isso é toda a hipotenusa. 4 mais 4, tá? Esse pedaço aqui, que é o raio, mais o outro pedaço, que é o raio da toda a hipotenusa. Vai dar 8, né? Vezes a projeção, no caso, que é 2. Então, x ao quadrado é igual a 8 vezes 2. X ao quadrado é igual a 16. X é a raiz de 16. X dará 4. Ok? Então, letra B, 4. Bom, olhando ali a letra C, né, já mudou um pouco, já não tenho mais catetos aparecendo. Eu acho que aqui nós temos a altura, a projeção do cateto, e aqui eu poderia ver a outra projeção do outro cateto. Então, eu vou usar a relação 3. H ao quadrado, que no caso é x ao quadrado, é igual a M, que é a projeção do primeiro cateto, 4, que multiplica a segunda projeção, que é isso aqui tudo, que seria o N, né? Mas preste atenção, como é que eu vou saber quanto é isso aqui tudo? O raio é 12. Então, se o raio é 12, daqui até aqui tem 12, daqui até aqui também tem 12, né? Então, digamos, 12 mais 12, eu teria 24 de diâmetro. Se eu tirar o 4, né? Eu faço assim, então, ó. 24 é todo o diâmetro desta ponta até esta ponta. 12 mais 12. Tirando o 4, eu vou ter justamente o meu N, que é a parte vermelha que eu estou querendo colocar aqui, né? Então, é 24 menos o 4. Tudo menos essa parte azul. Vai dar exatamente a parte vermelhinha que eu quero. X ao quadrado é igual a 4 vezes 20. X ao quadrado é 80. X será a raiz de 80. E como é que a gente faz uma raiz de 80, né?
2, 40, 2, 20, 2, 10, 5, 1. Então, temos um 2 aqui, um outro 2 aqui. A resposta, então, x igual a 4. Quem ficou preso? 5. 4 raiz de 5. Como não tem unidade, a gente está colocando só os números, ok? Então, deu 4 raiz de 5. O próximo, né? Novamente, me parece a mesma relação, que você tem altura, projeção e projeção. Bom, vou apagar aqui, vou usar a relação 3, H2 igual a MN. Vamos lá. 6 ao quadrado, que seria o H2, igual a M, que é o X, vezes N. O que seria N, né? N é isso aqui. Bom, estou falando para você que o raio é 4. Então, o diâmetro daqui até aqui mede quanto? Mede 8. Então, o que vai ser essa parte vermelha que eu tenho que colocar aqui agora, que é o meu N? Vai ser o 8, tudo, menos o X que eu já coloquei. Então, eu coloco aqui 8, que é todo o diâmetro, menos o pedaço X. Aí vai dar exatamente essa parte vermelha, que é o que eu quero, o N da minha fórmula. Esse é o M e esse é o N. Muito bem, 36 é igual. Aí a gente usa a distributiva aqui, 8x menos x ao quadrado. Vamos arrumar, deu uma equação de segundo grau. X ao quadrado, vou passar para o lado de cá, ficou positivo, vou passar o 8x para o lado de cá, ficou menos 8x, repito, mais 36, igual a zero. Resolvendo a equação de segundo grau, delta, B2 menos 4AC. Delta será 64 menos 24, vão 2, 12, 2, 14. Delta está dando negativo, olha lá, está dando menos 80 pelo visto, né? Então, quando eu tenho um delta negativo, significa que eu não tenho x real que satisfaça essa situação. Então, como é que vai ser a minha resposta? Né? Não existe x real. Então, eu coloco assim, não existe x pertencente aos reais que satisfaz ok? Nesses 4 aqui, exercícios seguintes, nós temos secantes se cortando internamente. São cordas, né? Cordas se cortando dentro do círculo. Bom, a relação que envolve esse corte de cordas, né, é A vezes B, seguindo a primeira corda, tamanho A, né? Mas tamanho B é igual ao tamanho C vezes o tamanho D. Em todas a gente vai usar, porque são em todas a mesma situação. Então, vamos lá. 3 vezes x é igual a 6 vezes 9. Então, eu tenho que 3x é igual a 54. Logo, x é 54 dividido por 3. X é igual a 1, resto 2, 8. 18, tá? Primeira deu 18. Espero que vocês tenham acertado. A segunda, né, a letra F, vamos ver. 2 vezes x, perdão, 2x vezes x é igual a 4x vezes 3. Novamente, 2x vezes x é igual a 4x vezes 3. E aí, ficou 2x ao quadrado igual a 12x. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ela está desarrumada. Então, ó, 12x2, passo 12x para esse lado, 2x2, passo 12x para esse lado, vem menos 12x igual a zero. Mas como é que a gente resolve esse tipo de equação? Colocando x em evidência, no caso, vou colocar 2x em evidência.
2x2 dividido por 2x vai dar x, menos 12x dividido por 2x dá 6, igual a zero. Um produto dando zero significa que ou o primeiro termo é zero, 2x é igual a zero, logo x é igual a zero, zero dividido por 2, ou então x menos 6 é igual a zero. Passando 6 para o outro lado, a gente descobre que x é 6. X igual a zero não pode ser resposta, porque eu não tenho a secante, né? Então, a única resposta possível aqui é x igual a 6, tá? Bem, vamos agora para a letra G. Seguindo a linha toda, x vezes x é igual a 2 vezes 8. Então, x ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz de 16. X é igual, eu só quero a parte positiva, 4. Né? O tamanho x mede 4. Bem fácil. A letra H, novamente, 4 vezes x é igual a 2 vezes 8. 4x é igual a 16. X é igual a 16 dividido por 4. X é igual a 4. Na letra I, J, K e L, vocês observam que nós temos duas secantes que se encontram, né, num ponto, saem de um ponto, né, no encontro de duas secantes do lado de fora, no lado exterior. Esse tipo de relação, todas a mesma coisa. A gente viu que tem essa relação para ela. Olha lá. Toda secante, que eu chamo de A mais B, vezes a parte de fora, B, vai ser igual a toda secante de baixo, que é C mais D, vezes a parte externa, a parte de fora de novo. Então, tudo vezes a parte de fora vai ser igual, do outro lado, a tudo vezes a parte de fora. Guardando isso para todas, né? Então, observa. O que é tudo aqui? Tudo aqui, na primeira de cima, é x, né? Então, x vezes a parte de fora, que mede 8, vai ser igual a tudo, que é quanto? 12 vezes a parte externa, a parte de fora, que é 6. Então, eu estou com 8x igual a 72. X vai ser igual a 72 dividido por 8. X dá 9. Essa é a resposta da minha letra I. Ok? O próximo, vamos lá. Eu vou começar dizendo que tudo vezes a parte de fora vai ser igual, de novo, a tudo vezes a parte de fora. Vamos começar pela de baixo, que estão com as letras, ó. Tudo é o quê? É x mais 4 somado com x. Isso é tudo. Vezes a parte de fora, que é quanto? X. Vai ser igual, do outro lado, a tudo, que é 22 mais 8, vezes a parte de fora, que é 8. Então, de novo, tudo, x mais 4 somado com x, vezes a parte de fora, x, é igual a tudo, 22 mais 8, vezes a parte de fora, 8. Então, aqui nós temos, somando isso, 2x mais 4 vezes x é igual a 30 vezes 8. Multiplicando esse x aqui, usando a distributiva, eu estou com 2x ao quadrado mais 4x, aqui é 240, passando para o lado de cá, menos 240, igual a zero. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação de segundo grau, tá?
E eu vou tentar resolvê-la. E para resolvê-la, eu posso até pegar aí, como todos os coeficientes são múltiplos de 2, eu posso dividir ela inteira por 2 para ela ficar mais simples. Então, como é que vai ficar? Ficaria x ao quadrado, dividindo tudo por 2, mais 2x menos 120 igual a 0. Resolvendo a equação de segundo grau, quem vai ser delta? B2 menos 4 vezes A vezes C, que é menos 120. Coloca no parêntese. Delta é igual a 4. 2 sinais de menos vai dar um mais. 480. Delta está dando, vou colocar aqui do lado, 484. 484 me parece que é a raiz de 22. Vamos lá. 484 por 2 vai dar 2, 4, 2. Por 2 vai dar 1, 2, 1. 121 é por 11, dá 11, e por 11 dá 1. Então, aqui sai um 11 e aqui sai um 2. Então, 2 vezes 11, a raiz está dando 22, tá? Então, olha para cá, dá 22 essa raiz. Menos B, mais ou menos 22 sobre 2A, 2 vezes 1. Parte de cima, 22 menos 2 dá 20, dividido por 2. E menos 2 com menos 22 dá menos 24, dividido por 2. A parte de baixo nem vai me interessar porque está dando um número negativo. Só vai me interessar a parte de cima, porque é uma medida. Então, medidas são valores positivos. 20 dividido por 2, 10. Resposta, o valor de x é 10. Tá? Letra K. Novamente, o que seria tudo, né? Se o raio é 5, daqui até aqui é 5, daqui até aqui também é 5. Então, tudo seria, tudo isso somado, 10 mais 4. Então, tudo, 10 mais 4, vezes a parte de fora, 4, vai ser igual a tudo, que seria x mais 1, vezes a parte de fora, x. Novamente, tudo, 10 mais 4, vezes a parte de fora, 4, é igual a tudo, x mais 1, vezes a parte de fora, x. Ficou 14 vezes 4 igual, vamos multiplicar aqui, x ao quadrado mais x. 16 vai 1, 4, 1 mais 5. 56 igual a x2 mais x. Arrumando a equação de segundo grau, x2 mais x, vamos fazer o seguinte, vamos passar o 56 para o lado de lá. Ficou assim, ó, 0 igual a x2 mais x menos 56, tá bom? Como é que fica agora aqui? Delta igual a B2, olha lá, 1 ao quadrado, menos 4A, que é 1, C, que é menos 56. Então, tá dando 1, 2 sinais de menos viram mais, 56 vezes 4, 24 vão 2, 22, 22. Então, tá dando 225, meu delta. Continuando, menos B, menos 1, mais ou menos a raiz de 225, que dá 15, sobre 2A. Então, as raízes são menos 1 mais 15, 14 sobre 2, e menos 1 menos 15, menos 16 sobre 2. Aqui vai me dar um número negativo que eu não vou usar, e aqui sim me dá um valor positivo, que é o valor de x. Resposta aqui, 7, tá? Letra L. Novamente, tudo seria x mais 3 que somado com 12, isso é tudo. X mais 3 somado com 12, que multiplica a parte de fora x,
que no caso é 12, igual a tudo, 27 mais 9, que multiplica a parte de fora 9. Então, tudo, x mais 3 mais 12, que multiplica a parte de fora 12, é igual a tudo, 27 mais 9, que multiplica a parte de fora 9. Somando aqui dentro, x mais 15, que multiplica 12, é igual a 16, vai 36 vezes 9. Multiplicando 12, nas duas situações aqui, 12x mais 12 vezes x, 12 vezes 15, acho que dá 180, igual, 54 vão 5, 24, né, 27 com 5, 32. Né? Então, nós estamos com isso aí. Ficamos, então, com 12x igual a 324 menos 180. 324 menos 180, 12x, vai ser igual a 144. X será igual, então, a 144 dividido por 12. X dá 12. Tudo bem, então? Então, letra L, resposta 12. O item M, a gente tem aqui o caso agora de uma tangente e uma secante, que se encontram num ponto externo. Essa situação a gente viu, é a relação onde o tamanho da tangente ao quadrado é igual a toda a secante B mais C vezes a parte de fora. Então, vamos usar essa relação aqui, que é secante e tangente. Novamente, secante e tangente. E aqui, secante e tangente. Então, quem é secante aqui? É o x. Então, x ao quadrado é igual a tudo, que é 21 mais 4, que multiplica a parte de fora, que é 4. Então, x ao quadrado é 25 vezes 4. X ao quadrado deu 100. Logo, x é a raiz de 100, que vai dar 10. Né? Então, essa questão aqui dá 10. A de baixo, quem é a tangente? É x. Então, x ao quadrado é igual a toda secante. Toda secante, repara, daqui até aqui é raio, 4,5. Então, daqui até aqui também é 4,5. Então, 4,5 mais 4,5 dá 9. 9 mais 3 dá quanto? Vou colocar assim, ó. 9 mais 3. Para a gente lembrar que eu peguei isso e somei com isso aqui. Que multiplica a parte de fora 3. Tudo é 9 mais 3, que multiplica a parte externa 3. x2 é igual a 12 vezes 3. X ao quadrado é 36. X é a raiz de 36. Quero só a parte positiva, então x mede 6. Tá? Novamente, a mesma relação, tangente e secante. Tangente ao quadrado, 9 ao quadrado, é igual a toda a secante, que é x mais 8x, que multiplica a parte de fora, que é x. Então, eu tenho 81 igual a 9x vezes x. 81 é igual a 9x ao quadrado. Logo, né? Você passa 9x para cá, fica menos 9x2, passa 81 para cá, menos 81. Multiplica toda a equação por menos 1. 9x2 igual a 81. x2 é igual a 81 dividido por 9. x2 está dando 9. Logo, o x será a raiz de 9. X igual a, eu só quero a parte positiva do resultado, x igual a 3. Ok?
E ficamos ainda com dois probleminhas, né? O problema 1 e o problema 2. O problema 1. O problema 1 diz o seguinte: o raio de uma circunferência mede 18. Pela extremidade de um diâmetro, traça-se uma corda cuja projeção sobre o diâmetro mede 8. Então, temos aqui a minha circunferência e ele fala que o raio mede 18. Então, o raio mede 18. Então, daqui até aqui, já sei que mede 18. Pela extremidade de um diâmetro, traça-se uma corda cuja projeção sobre o diâmetro mede 8. Então, vou traçar uma corda de uma extremidade do diâmetro, aqui. E ele diz que a projeção dessa corda sobre o diâmetro, mede 8, foi isso que ele disse. Calcule a medida da corda, né? Então, quanto é que mede isso aqui? Quanto é que é o meu X aqui? A gente voltou novamente à primeira relação, a relação dos catetos, que fala que B ao quadrado é igual a AM. Quem é B ao quadrado? No caso aqui, é X ao quadrado igual a toda a hipotenusa, vezes o M, que é a projeção, que é o 8. Bom, se o raio é 18, né? O outro pedaço aqui também mede 18. Então, toda a hipotenusa é 18 mais 18. A projeção é 8. Então, x ao quadrado é 36 vezes 8. X ao quadrado, 36 vezes 8. 48 vão 4, 24, 288. X será igual a raiz de 288. Não é uma raiz exata, mas a gente pode fatorar, né? Então, vamos lá. 288 por 2. 144. Aqui já dava para saber que vai ser 12 raiz de 2. Mas vamos continuar. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, dá 18. Por 2, vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. O que é que você sai aqui? Sai um 2, aqui sai um outro 2 e aqui sai um 3, né? Então, a raiz está dando 4 vezes 3. A raiz está dando 12. E o que é que for preso? Esse 2. Então, a minha resposta é 12 raiz de 2. Problema 2. De um ponto exterior a uma circunferência, traçam-se dois segmentos secantes, cujas medidas são 20 e 25. Então, de um ponto exterior, eu vou traçar um segmento secante e outro segmento secante, cujas medidas são 20 e 25. Ok? Continuando a ler aqui, a parte externa do menor segmento mede 5. Então, o menor segmento é o 20, a parte externa mede 5. Calcule a medida interna do maior segmento. Ele está interessado em saber esse valor aqui, a parte interna do maior segmento. Então, é a relação entre as secantes externas, como eu faço? Eu faço que tudo vezes a parte externa, eu não tenho a parte externa, mas eu sei que se tudo é 25 e esse pedaço é x, esse tamanho aqui será o 25 menos x, que será tudo menos o x que eu já coloquei. Então, 25 menos x, novamente, tudo 25, vezes a parte externa vai ser igual a tudo, que é 20, vezes a parte externa, que é 5. Então, a gente vai multiplicar aqui, vai dar 625 menos 25x igual a 100. Menos 25x é igual a 100
Joga o 625 para o outro lado, ele vai menos 625. Menos 25x é igual a menos 525. Multiplica por menos 1, os dois ficarão positivos, né? Logo, x vai ser igual ao 525 dividido por 25. E essa resposta dá quanto aqui? Vamos lá. Vai dar 525 dividido por 25, não dá 2, resto 2, abaixo 5, vai dar 1, resto nada. Resposta 21. Uma noção rápida que a gente vai ver agora é a área de um triângulo. Um triângulo qualquer, cuja base, no caso aqui, é B, como é que ficaria a área com a fórmula mais clássica que temos? A gente tem a fórmula que é base vezes a altura dividido por 2, né? Quem que é a base aqui? É B. Quem que é a altura aqui? É H, dividido por 2. Vamos colocar o seguinte, as minhas, digamos assim, os meus dados do problema são o tamanho A, o tamanho B e o tamanho C. B é um dado. Esse H aqui eu não sei. Então eu vou tirar o valor de H. Vocês estão vendo o triângulo retângulo aqui? Esse triângulo retângulo. H, aqui eu tenho um ângulo A, e aqui, o que eu tenho? Né? Eu tenho um ângulo A, onde eu tenho aqui um cateto oposto, a hipotenusa e um cateto adjacente. Bom, se eu calcular o seno de A, o que é o seno de A? O seno de A é cateto oposto a A, H, sobre hipotenusa, que no caso é o C. Logo, o que eu tenho? Multiplicando em cruz aqui, eu tenho que H é igual a Czinho, que multiplica o seno de A. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na minha fórmula aqui. A área será igual a B vezes, no lugar de H, C seno de A dividido por 2. Esta é a fórmula da área de um triângulo, né? Como é que ela é, então? Será igual a esse tamanho vezes esse tamanho, B vezes C, multiplicado pelo seno desse ângulo, dividido por 2. Nós vamos fazer exercício sobre isso agora. Exemplo. Nós temos aqui um triângulo, medindo 4, 5, o ângulo entre os dois lados mede 30. Então, como é que é a fórmula? A área é igual a o primeiro lado, 5, vezes o segundo lado, 4, vezes o seno do ângulo entre os dois lados, o seno de 30, dividido por 2. A área será igual a 20 vezes seno de 30 é 1/2 dividido por 2. Isso é a mesma coisa aqui, simplificando, dá 10. 10 vezes 1, 10, dividido por 2. Então, a área mede 5.